Esta é a melhor notícia que Orhun ouviu nos últimos dias. Não há tumor em seu cérebro. Eu realmente não estou doente? Sim, você é muito saudável. Assim que essas palavras foram ditas, Orhun ficou chocado e Lyra finalmente deu um suspiro de alívio. Orhun olhou para ela afetuosamente. Eu lhe disse, nem a morte pode levá-lo embora sem minha permissão. O miserável casal finalmente teve boas notícias. Nesse momento, os dois se entreolharam com lágrimas nos olhos e se abraçaram com força. Orhun começou a expressar seus sentimentos afetuosamente. Nunca mais vou te deixar, devemos viver felizes juntos. Mas Lyra não conseguia entender porque já havia sido diagnosticada 2 vezes com uma doença terminal. Mas agora ela não conseguia pensar muito sobre isso. Orhun não escondeu seus olhos ardentes, mas como o médico estava ao lado dele, ele só conseguiu conter o próximo passo. As palavras do médico fizeram cair na contemplação. O médico disse que em geral não haveria erros nesse tipo de exame, depois perguntou se Lyra apresentava algum sintoma no corpo. Lyra ainda se pergunta por que costuma ter dores de cabeça. Orhun mencionou isso ao médico. A médica concluiu que a memória dela está se recuperando bem. Após esse período tudo estará normal. Depois de ouvir isso, os dois finalmente sorriram. Mas agora mesmo Lyra ainda estava pessimista, os resultados dos testes ainda podem conter erros. Orhun não sabia como confortá-la, apenas tentou mudar de assunto. Ele perguntou o que ela mais queria fazer agora. Lyra não escondeu isso, dizendo que só queria ficar na vila todos os dias, fazer café para ele e ir trabalhar com ele. Essas palavras fizeram Orhun se sentir muito caloroso. Mas durante a conversa, Lyra perguntou sobre o acidente de carro daquele ano. Como isso aconteceu? Por que a mãe de Eda é hostil com ela? Orhun apenas deu uma explicação fria. O acidente de carro daquele ano foi causado por Eda, então ela mereceu. Ele disse a Lyra para não pensar muito. O médico veio avisar que os resultados dos exames estavam de volta. Orhun ficou claramente um pouco desconfortável enquanto esperava. Vendo isso, Lyra segurou sua mão com força. Então o médico disse: verificamos várias vezes e descobrimos que seus resultados anteriores estavam errados. Seu corpo está muito saudável. Orhun e Lyra deram um suspiro de alívio. Lyra disse com entusiasmo: quando soube que estava com uma doença terminal, pensei muito e até resolvi te deixar. Mas agora que tenho tempo, espero que você possa me dar uma chance de compensar você. Ao ouvir Lyra pensar no futuro, Orhun ficou satisfeito. Então os dois se prepararam para retornar. Porém, Lyra o convidou temporariamente para ir a algum lugar com ela. Mesmo usando um lenço macio na cabeça, ela ainda não conseguia esconder sua aparência excepcional. Ela orou sinceramente. De agora em diante ela poderá viver uma vida pacífica com Orhun. E o mesmo se aplica a Orhun. Ele e Lyra sofreram tantos fracassos que ele não vai deixar Lyra sofrer mais. Se acontecer alguma coisa, ele lutará sozinho. Lyra só é responsável pela felicidade. Ele também decidiu que nunca mais a deixará. Eu definitivamente irei protegê-la bem. Mas Orhun não perdeu a paciência e imediatamente descou o número de telefone de seu subordinado. Pediu que ele investigasse o médico que examinou Lyra antes. Como poderia ocorrer um resultado tão escandaloso? Mas seus subordinados não conseguiram entrar em contato com o médico, como se soubessem da novidade com antecedência. Orhun relembra as ações recentes de sua ex-namorada. Ela esteve ao lado de Lyra desde o início e sempre pedia novidades sobre Lyra. Orhun pediu ao seu povo que investigasse se havia alguma ligação entre Asli e o médico. Assim que desligou o telefone, Lyra saiu imediatamente. Olhando para o velho pensativo na beira da estrada, Orhun disse-lhe para fechar os olhos e caminhou rapidamente para o outro lado. Eles balançaram a cabeça para alimentar os pombos na praça, observando o momento em que voaram para o céu. Lyra não conteve a emoção em seu coração, dizendo que a partir de hoje ela seria a mesma. Você pode ir aonde quiser, viver ao sol. Enquanto você estiver aí, posso estar com você, não importa o que você faça. Lyra ficou muito feliz, então as duas voltaram para a vila. Seu humor estava diferente de antes. Dessa vez ela se sentiu realmente em casa. Coincidentemente, a mãe de Eda apareceu friamente. Lyra sugeriu que queria conversar com ela. Orhun hesitou por muito tempo, finalmente decidindo respeitar a opinião dela. Considera a mulher que perdeu a filha. Lyra diz pela primeira vez que consegue entender a dor. Mas toda música tem momentos ruins. Ela espera poder sair da escuridão o mais rápido possível. Como Orhun estava ao lado dela, Periha não se atreveu a dizer nada, mas seus olhos olhando para Lyra ainda estavam cheios de ódio. Depois disso, os dois foram até o quarto do menino e trouxeram para ele um presente de pedras que pegaram na praia. Lyra disse que nunca mais abandonaria o menino. Depois disso, eles o levarão para acampar na praia. Depois de ouvir Lyra contar suas experiências passadas, o menino finalmente recuperou os sentidos. Lyra realmente restaurou sua memória. Orhun ficou de lado e olhou para os dois. Uma vida como essa era o que ele queria. Mas quem diria que sua ex-namorada estava lá fora com Periha? O que vocês dois discutiram juntos? No episódio seguinte, Orhun confessa seu amor por Lyra. Dona Fifi vai ver Lyra sozinha, enquanto Orhun investiga a verdade sobre o médico. Nunca vi uma mulher tão cruel e intrigante.
Por ciúme, ela subornou o médico para fingir que Cinderela estava com uma doença terminal. Mas quando o incidente foi revelado, ela ergueu a arma freneticamente, pensando que era tudo culpa de Lyra. Diga-me como sou inferior a você em aparência e físico. Por que Orhun te ama tanto? Lyra protestou repentinamente quando Asli não estava prestando atenção. Os dois ficaram divididos. Quando um tiro soou, Orhun bateu a porta. Ele nunca imaginou que a ex-namorada teria um comportamento tão escandaloso, mas felizmente Lyra não se feriu. Mas neste momento Asli pegou a arma novamente. Não houve tempo para pensar muito. Orhun assumiu o controle dela. Ele ligou para alguém e pediu para levar Asli embora. A senhora Fifi não reagiu de todo a esta cena inesperada. Ela sempre não sabia o que Asli estava fazendo pelas costas. Perian se escondeu e tremeu. E esse incidente afetou muito Lyra. Orhun a confortou para não ter medo, porque ele estaria ao seu lado. Mas Asli enlouqueceu. Ela disse que Lyra é um demônio e enganou todo mundo. O que eu fiz com ela e por que ela fez isso comigo? Orhun havia dominado a maioria das pistas e sabia o que havia feito. Nesta situação, nem a senhora Fifi pode ajudá-la. Ela conhecia muito bem o temperamento de Orhun, que não largaria facilmente alguém que fizesse mal a Lyra. Ele a olha friamente. Como você ousa machucá-la? Vou colocá-lo na prisão por causa do nosso relacionamento anterior. A única coisa que te acompanha é a parede fria de ferro. Depois de ver isso, Asli finalmente revelou sua verdadeira natureza, ameaçando Orhun para não deixá-lo ir. Mais cedo ou mais tarde vou tomar uma atitude e fazer você e Lyra pagarem caro. Mas até agora Lyra ainda não sabe de nada. Esta mulher é ex-namorada de Orhun. Ela sempre pensou que era apenas uma amiga normal de Orhun, que morava temporariamente em uma vila para ajudar a cuidar do menino. Mas ela não sabia que Asli a odiava há muito tempo e isso foi se acumulando aos poucos. Cada vez que ela via ela e Orhun se aproximando, ela ficava com tanta raiva que todo seu corpo tremia. De manhã, Lyra subiu as escadas e encontrou-se com a senhora Fifi. Ela perguntou se ela não estava doente, certo? Lyra sentiu, mas a senhora Fifi mudou de assunto e disse que só estava fazendo isso para deixar Orhun feliz. Neste momento, Orhun estava em reunião com seus subordinados. Através de investigação, descobriu que o primeiro médico não era professor. Ele costuma ter muitos hábitos ruins e não está qualificado para tratar pacientes. No momento em que os dois conversavam, Asli se esgueirou para o lado. Vendo Orhun ficar desconfiado, ela ficou completamente confusa. Se Orhun for autorizado a continuar investigando, temo que o assunto seja revelado em breve. É difícil imaginar o destino dela. Pensando nisso, ela teve uma ideia maluca. Então ela tirou a pistola da gaveta, culpando a pobre Lyra por todos os seus infortúnios. Mas Lyra nada sabe de tudo isso, ainda imerso na saudade de uma vida melhor. Mas no segundo seguinte, Asli entrou correndo na sala e trancou a porta. Diga-me por que você quer viver e por que quer voltar. Enquanto os dois conversavam, Orhun gritou lá embaixo pedindo a Asli que saísse e o encontrasse. Mas quando entrou no escritório e olhou para a área de trabalho bagunçada, percebeu a gravidade do problema. Ele correu rapidamente para o segundo andar e disse a Lyra para abrir a porta para ele. Mas quanto mais ele ficava assim, mais animada Asli ficava. Ela então ergueu a pistola e apontou para Lyra. A discussão acalorada atraiu a atenção de todos na mansão. Ninguém sabia o que aconteceu. Mas felizmente Lyra não se feriu e Asli também recebeu o castigo que merecia. Porém, Lyra ainda estava um pouco assustada e Homer a confortou dizendo que não era culpa dela. O interessante é que não só Lyra ficou confusa, mas também Dona Fifi. Ela pretendia falar em nome de Asli. O que ela fez para você tratá-la assim? Orhun contou-lhe o que aconteceu e pediu-lhe que pensasse cuidadosamente sobre o assunto. Quem é o culpado nessa família? Quem está constantemente causando problemas? Terminado de falar, ele saiu graciosamente, ansioso para ir até a sala encontrar Lyra. Ele sabia que havia algumas coisas que precisavam ser explicadas com clareza. Quando não estou por perto, fico completamente deprimido. Asli foi trazida de volta para a vila pela minha mãe e ficou aqui para cuidar do menino. No começo eu não me importei. Mas quando soube que você estava vivo, soube que no meu coração sempre te amei. Nunca tive outra mulher além de você. Ao ouvir a confissão afetuosa de Orhun, Lyra apoiou-se firmemente em seus braços. No episódio seguinte, para que Lyra se sentisse segura, Orhun anunciou a todos que realizaria novamente o casamento, e não escondeu seu amor por Lyra. Eles não esperavam que houvesse uma mulher perigosa na mansão. A primeira coisa que ele faz todos os dias ao acordar é dizer que ama essa mulher 10 vezes. Mas ele não esperava que isso causasse grande insatisfação em sua mãe. Tenho algo a anunciar, vamos nos casar em breve. Assim que estas palavras foram ditas, a senhora Fifi ficou completamente chocada. Aos seus olhos, Lyra é um símbolo de desastre. Ela não entendia por que seu filho pensava assim, mas ela estava prestes a protestar quando Orhun a interrompeu. Este casamento será realizado nos mais altos padrões e acomodarei tudo o que ela quiser. Mesmo que ela não demonstrasse isso externamente, ela provavelmente não deixaria Lyra ir embora facilmente. Orhun não se importou nem um pouco, seus olhos olhavam firmemente para Lyra. Não importa quem se opusesse, ele cancelaria resolutamente.
Afinal, esta é a mulher que ele mais ama na vida. Ao ver os dois discordando, Lyra inicialmente pretendia aconselhar, mas Dona Fifi não gostou. O que mais importa para ela é a reputação, esse casamento com certeza vai virar uma piada. Peri ao lado dele constantemente colocava lenha no fogo. Lyra pode ir e vir quando quiser, tratando essa família como um hotel. Ela pode se casar quando quiser. Mal sabiam eles que tudo isso resultava do ódio de Perian. Mesmo Asli tendo sido mandado para a prisão por Orhun, Perian permaneceu na mansão, sempre olhando para Lyra. O servo ficou muito feliz ao saber que eles iriam se casar. Homer deu um pulo feliz, mas eles descobriram que Lyra estava um pouco distraída. Acontece que Orhun queria realizar um casamento em nome de sua família, o que atendia aos mais altos padrões locais e exigia muita cooperação da noiva. Mas Lyra não sabia disso, então foi difícil evitar a preocupação durante o casamento. Homer novamente disse calmamente que eles poderiam aprender se não soubessem como fazê-lo. Enquanto muita gente conversava, a governanta veio e disse à senhora Fifi que pedisse a Lyra que viesse imediatamente. Isso fez com que ela se sentisse ainda mais insegura. A senhora Fifi ainda mantinha uma postura orgulhosa. Adivinha por que procurei por você? Espero que você entenda uma coisa. Este não é um casamento comum, mas uma ocasião para mostrar a reputação da família. A senhora Fifi começou por dar um exemplo de como iria abordar esse dia. Muitas famílias têm exigências muito altas para as noivas, pelo menos a admissão é apenas um procedimento básico. Se você nem sabe como encarar isso, não há necessidade de se casar. Essas palavras pressionaram Lyra muito. Ela não esperava que houvesse tantas regras nelas. Se você errar, temo que a senhora Fifi não o deixe ir facilmente. À noite, ela preparou água e chinelos como sempre. Olhando para a ocupada Lyra, Orhun teve o mesmo sentimento de antes, dizendo que era bom tê-la ao seu lado. Lyra também notou seus olhos de fogo e disse que pretendia dormir no quarto do menino. Antes de se casar, é melhor que duas pessoas durmam separadas. Mas quanto mais envergonhada ela ficava, mais Orhun gostava disso. Ele disse que iria para a sala ao lado e deixaria Lyra aqui, mas no segundo seguinte os dois quase se esbarraram. Orhun começou a expressar seus sentimentos. Quero te ver sempre, abrir os olhos e poder te ver todos os dias, essa é a vida que sempre desejo. O que Lyra não esperava era que Orhun não conseguisse mais controlar seus pensamentos íntimos e a beijou na bochecha. Foi a primeira vez que duas pessoas tiveram contato próximo. Lyra ficou um pouco atordoada. Ela desejou boa noite a Orhun e saiu da sala com relutância. Sua frequência cardíaca acelerou e ela sentiu que não conseguia respirar. Mas antes que ela pudesse se acalmar, o mordomo bateu na porta e trouxe muitos livros, inclusive anotações de casamento. Dona Fifi pediu que ela se lembrasse de cada detalhe. Nesse momento Lyra desejou que Nursa pudesse estar aqui. Como todos sabem, Nursa fica ocupada o dia todo. Quanto à custódia da menina, Kennen ainda não conseguiu recuperá-la. O homem contratou um advogado para resolver a questão e a outra parte tentou usar palavras para irritá-lo. Você não consegue nem proteger uma menina, agora ela chora o dia todo, nem come o suficiente, mas não tem nada que você possa fazer. Este é exatamente o ponto de Kennen. Ele ergueu o punho e bateu com força no advogado. Porém, esse ainda era o objetivo do adversário. Kennen foi rapidamente travado. Agora nem a Nursa sabe o que fazer. O próximo episódio mostra Lyra lendo informações a noite toda, indo até para aulas de equitação. Mas não é simples, Lyra está um pouco assustada.